Olá pessoal, aqui é o Ricardo, professor de Econometria da UENP, do campus CCSA Cornélio Procópio, denominado autocorrelação, certo? E esse conteúdo, ele é específico para dados de séries temporais, ou seja, onde o tempo varia, tá, em relação a um determinado fenômeno, especificamente no nosso caso, fenômeno econômico, fenômeno quantitativo. Então, nós vamos ver a natureza da autocorrelação, quais são as hipóteses que elas ainda são abraçadas, né, caso o modelo tenha autocorrelação, e quais são as hipóteses que deixam de ser robustas, né, elas tendem a falhar. Vamos lá. Então, a autocorrelação serial é um problema comum na análise de regressão de dados cuja natureza é temporal. Então, quando você tem o consumo das famílias, né, que é o exemplo dos Estados Unidos durante um período que vai de 1945, que é o fim da guerra, até os anos 2000, que é uma outra época, uma outra geração. Então tem uma variação enorme no tempo aí. Mas o termo de erro, né, a diferença do que é real do que é previsto, ele pode estar relacionado com o tempo presente e com os tempos passados também. E se isso acontecer, isso é um problema de autocorrelação serial. Porque a premissa do termo de erro, a premissa, né, do modelo, o melhor modelo possível a ser estimado, é que o termo de erro não esteja correlacionado com o tempo, nem com o tempo defasado. Então, a correlação entre os dois em relação ao modelo expectado ao modelo é igual a zero. Caso isso não vale, ocorrerá as seguintes condições para o modelo de mínimos quadrados do fenômeno econométrico econômico que você estará analisando. Primeiro, os estimadores de mínimos quadrados terão a propriedade de não viés e consistência. Tá? Então, os parâmetros que você vai obter, eles são não viesados e consistentes, baseado no estimadores, baseado na teoria, baseado na estatística, tá? Da teoria econômica e na estatística proveniente. As observações serão normalmente distribuídas em grandes amostras, isso não se altera. Entretanto, os estimadores deixarão de ser eficientes, então você vai ter intervalos de confiança maiores e os teus testes podem passar por um enfraquecimento na significância, nesse caso. Há há uma probabilidade de você, né, aceitar uma hipótese, caso ela seja realmente falsa, ou se ela for verdadeira, você rejeita a hipótese. É a ideia do erro tipo 1, do erro tipo 2, nesse caso. O exemplo que o Gujarati traz é o consumo dos Estados Unidos. As variáveis consumo em um período T, a renda pessoal disponível também no período T, W não é salário, é riqueza, tá? Eu confundi wage com wealth em um período T e a taxa de juros reais em um período T. Tá? Varia esse período aí. Então, do modelo duplo log para, né, comprimir as variáveis nível, né, essa transformação também te dá as elasticidades de forma direta, o modelo puro, é um número puro, então vai ficar da seguinte maneira, ó. Esse aqui é um print que eu dei da minha tela do Stata, e observe que os coeficientes relacionados às variáveis estão de acordo com a teoria, que a renda disponível, né, quanto maior a renda disponível, maior será o consumo em termos proporcionais, quanto maior a riqueza, maior será o consumo em termos proporcionais. Quanto maior a taxa de juros, menor o consumo, e o constante que diverge ali, porque essa constante deveria ser a constante que decreta o consumo autônomo, então deveria ter algum consumo ali para o indivíduo que analisa o consumo em relação ao que é o composto da renda e riqueza, e o termo independente é realmente consumo autônomo, então deveria ter algum consumo, não precisaria dessas variáveis explicativas, né? Entretanto, esse consumo
autônomo é negativo, não está de acordo com a teoria. Enfim, resumidamente, os resultados dos coeficientes têm os sinais esperados. Na teoria econômica, o valor do R quadrado é alto, muito próximo de 1. Isso pode ter relação com a correlação espúria ou correlação sem sentido, sem uma causa aparente. Tá? Então, para isso, nós devemos analisar graficamente o resíduo contra o resíduo. Qual é o comportamento desses dois tipos de resíduos, se são iguais. Diz muito sobre a autocorrelação e também fazer um gráfico de dispersão sobre o resíduo e o resíduo defasado, verificar se há autocorrelação e se é positivo ou negativo. Então, quando se coloca os erros padronizados e os erros obtidos de maneira sobreposta, isso dá um bom indicativo se há, se há autocorrelação ou não. Observe que aqui nessa cor verdinha aqui, são os resíduos estandarizados ou padronizados. Observe que isso indica que há alguma evidência de autocorrelação. Depois, quando é realizado o gráfico de conversão dos resíduos contra os resíduos defasados, defasado é quando você atrasa a observação em uma unidade, acontece o seguinte, observe que eles estão espalhados de maneira em que se eu aplico uma linha de tendência, ela tem uma correlação crescente. Esses dois métodos gráficos indicam que há indícios de autocorrelação. Mas para que nós possamos comprovar isso, devemos aplicar alguns testes. Esses testes eu vou explicar na próxima aula. Os testes, basicamente, é o teste de Durbin-Watson e o teste de Bruch-Gottfried. Esses dois testes dão um bom indicativo se o modelo tem o problema de autocorrelação ou não. Ok? Galera, obrigado, até mais. Tchau, tchau.